Esses são os resumos de tudo, praticamente tudo que eu aprendi sobre prosperidade. Tudo que eu li, né? Em resumo, né? É claro que não é tudo explicado, mas são só as frases. Aprendi que a vida tem 7 áreas principais: espiritual, mental, física, profissional, financeira, emocional e familiar. São 7 áreas. E a espiritual é a mais importante. Dessas 7 áreas, se você tem uma área ruim, não adianta nada as outras 6 estar boa. E, por exemplo, você tá com a saúde ruim, saúde física ruim, e o resto das áreas está boas. Porque você não vai ter sucesso tendo só uma área boa. Então, para você ser bem sucedido, tem que estar todas as áreas boas. Ou pelo menos médias ali. A morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que supre a semente ao que semeia e pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da vossa justiça. 2 Coríntios 9:10. A vida não consiste na abundância de coisas que possui. Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas, há outros que retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Ele dá alívio aos outros e alívio receberá. Isso é Provérbios 11, 24 a 25. Dinheiro ajuda a ter conforto no dia da dor. Evita muito estresse. Tem coisas aí que não são versículos, são só aprendizados que eu aprendi durante a vida. Salmos 62:10. Não confie na opressão, nem se ensoberbeça na rapina. Se as vossas riquezas aumentam, não ponhas nela o coração. O coração remete a sentimento e pensamento. O coração na Bíblia é sempre sinônimo de pensamento, 99% das vezes. Então, sempre que falar coração, entenda que é o pensamento. O pensamento vai influenciar nas suas emoções e vice-versa. A gente tem que ser rio e não represa. Quem crê em mim, rios de água viva fluirão de seu interior. É rio, não represa. Rio, ele flui. Represa, ele se junta e fica só ali, né? Ele não reparte. Deus quer que reparta tudo. Deus quer que a gente se desapegue de tudo, de todo amor, dinheiro, todo desapego é necessário para a gente ter fé e também sucesso. Você pode ter tudo, as coisas que não podem ter você. Salmos: se as suas finanças prosperarem, não põe nela o coração. Deus derrama água sobre o sedento e também dá semente ao que semeia. Não presuma as formas que Deus vai fazer as coisas. 2 Crônicas 20:20. Crede nos profetas e prosperareis. Confia em Deus e estarás seguros. Às vezes a gente confia em Deus e com isso a gente garante a nossa salvação aí, tendo fé em Deus e obedecendo a Deus. Mas às vezes a gente não confia no que os profetas disseram, no que os pregadores dizem, e aí a gente não prospera. Principalmente nos profetas, porque os pregadores às vezes erram. Mas os profetas, que são a boca de Deus, se Deus tiver falado com ele estiver falando com você, você vai prosperar se obedecer o que o profeta falou. Como lá Naamã, né? Naamã quase que não obedeceu. Obedeceu só porque um dos servos dele deu uma sugestão para ele e ele obedeceu. Se não fosse isso, ele teria dado vazão à arrogância, ao orgulho, e não tinha sido curado. Provérbios 21:20 está falando para poupar dinheiro. Já lá em Salmos está escrito: o Senhor é meu pastor,
e nada me faltará. Nunca vi o justo mendigar o pão. Lá em Salmos 1 também fala sobre prosperidade, mas eu não vou ler agora. O Senhor é galardoador daqueles que os buscam, ou seja, Ele é presenteador. Ele dá muitas coisas para aqueles que o buscam. Nunca se ouviu um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Provérbios 3, 9 e 10. Honre a Deus com os teus bens. E ali também fala de primícia, né? Se honrar a Deus com os bens com má intenção, você não vai ser atendido. Está escrito em Provérbios 21, 27. Faça planejamentos e seja realista neles. Seja diligente. Esse de planejamento, tem um versículo que diz assim, o coração do homem faz planos, mas Deus que lhe dirige os passos. Muitas vezes a gente quer que Deus dirija nossos passos e a gente não faz planos. Então é necessário para ser próspero fazer planos e ter metas. Seja diligente. A palavra diligência, ela é bem profunda. É bom você botar no Google ali, botar no dicionário, para você ver o que significa diligência, porque é um conjunto de coisas. Assim como o amor também é um conjunto de coisas. Aproveite as oportunidades, porque todo mundo tem oportunidade na vida, mas às vezes a gente não está preparado quando acontece uma oportunidade. Quando acontece uma crise, alguma coisa, é uma oportunidade. Mas às vezes a gente não está preparado para aproveitar aquela oportunidade. Colossenses 23 e 24. Tudo que fizer, faça de todo o coração. Ou seja, se você for trabalhar, né, faz mais bem feito que tiver na tua capacidade de fazer naquele momento. Tem dia que tua capacidade vai estar pequena, tem dia que você vai estar passando mal, né? Mas você faz dentro da sua capacidade, no limite do seu corpo, o máximo possível, né? Mas não adianta você se esforçar muito e sacrificar a sua saúde. A sua saúde também é importante, então faz no limite do seu corpo. Não é um extremo e nem outro. Você faz o máximo possível, mas no limite da saúde do seu corpo. Isaías 3:10. Diz ao justo que tudo lhe irá bem, tudo bem lhe irá, porque comerá do fruto das suas obras. Muitas vezes as pessoas querem que as coisas caiam do céu, mas não vai cair. Algumas coisas realmente Deus dá de mão beijada, algumas não. Algumas a gente tem que, no mínimo, buscar. Jeremias 3:10. Mas eu a mim me perguntava, como te porei entre os filhos e te darei uma terra desejável, a mais formosa herança das nações. E respondi, Pai me chamarás e de mim não te desviarás. Ou seja, Deus te dá as nações quando você reconhece como Pai e o obedece, e não se desvia. Porque todo filho que ama o pai quer fazer igual ele faz. Ali está dizendo, não sei se foi muito claro, né? Ali está dizendo que a herança dos filhos são as nações. Então, se você é filho de Deus, é herança sua as nações. Porém, você tem que atingir maturidade, porque criança não herda nada. A gente também não pode ignorar o princípio da honra, o princípio das primícias, porque tudo é de Deus. E a primícia tem que ser entregue ao sacerdote. O sacerdote aí pode ser o seu pastor, ou se você não tem igreja, pode ser um pastor da internet, pode ser uma pessoa que te ajudou, um profeta, por exemplo, profetizou para você e aconteceu. Uma pessoa que você sabe que é de Deus. Entrega a primícia para essas pessoas. Se não tiver ninguém, doa para os pobres, doa
porque isso vai ser imensurável, porque Deus é Deus dos ricos e dos pobres. Deus é defensor daqueles que não têm nada. Então você doando aos pobres, você empresta a Deus, está escrito na Bíblia. Doar aos pobres, você está emprestando a Deus. E Deus vai te pagar. Deus não fica devendo nada para ninguém. A menos que você dê com segundos interesses. Mas se você der de coração querendo ajudar, aí você vai receber com certeza. Isso não quer dizer que você vai receber em dinheiro, mas você vai receber da vida, não só em dinheiro. Às vezes a gente não recebe em dinheiro, às vezes a gente recebe em coisas que aconteceriam na nossa vida, livramentos. Nem tudo é dinheiro. Dinheiro é muito pouco importante. Comparado a outras coisas, por exemplo, saúde, né? O que adianta ter o dinheiro do mundo inteiro, ter 1 bilhão, 1 trilhão e não ter saúde? Não adianta nada. Como é que vai aproveitar esse dinheiro? Você semeia ao Senhor. Também você semeia ao Senhor. Você semeia na sua casa, na sua esposa principalmente, e no seu próximo, principalmente nos necessitados e na obra de Deus. E quarto, investimento em acréscimo. É a quarta semeadura ali. Versículos que provam algumas coisas. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para comer, também dará e multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa sementeira. Não, e aumentará os frutos da vossa justiça. 2 Coríntios 9:10. Isso ali está dizendo, aquele versículo ali é um versículo sobre oferta. É uma pessoa que ofertou para Paulo e ele respondeu isso para a pessoa. A pessoa ofertou de coração, não querendo receber alguma coisa em troca. Como já foi dito, se você der querendo receber em troca, muitas vezes você não vai receber nada. Mas se você der por gratidão, ou querendo realmente ajudar, muitas vezes você vai ter um retorno. Ou quase sempre. Vocês serão enriquecidos de todas as formas para que possam ser generosos em qualquer ocasião e, por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. 2 Coríntios 9:11. Nesse versículo aí fala de gratidão, fala de generosidade e fala que você devia ter mais dinheiro, não só para dizer que tem mais dinheiro, mas que você possa também ajudar os outros, né, que precisam. Uma prova dessa quarta lei também que eu falei é investimento em acréscimo, é Eclesiastes 11:1 e 2. Empregue o seu dinheiro em bons negócios e com o tempo você terá o seu lucro. Aplique-o em vários lugares e em negócios diferentes, porque você não sabe que crise poderá acontecer no mundo. Também está escrito, darei a vocês, está escrito em outro versículo, darei a vocês tesouro das trevas, riquezas armazenadas em locais secretos, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o convoca pelo nome. Provérbios 13:22. Um bom homem deixa sua herança para os filhos de seus filhos. Um bom homem, ele tem herança para sobrar. Um bom homem, ele tem herança para sobrar pelo menos até os netos. É o que está escrito na Bíblia. Provérbios 13:22. Não fui eu que escrevi. Foi o homem mais sábio do mundo, de todos os tempos. Exceto Jesus, né? Porque Jesus era a própria sabedoria. Por isso Jesus não foi sábio. Jesus era a sabedoria, literalmente. Quando você dá a primícia para o Senhor, todo o resto se torna santo. Se é santa uma parte da massa que é oferecida como as primícias dos frutos, a massa
toda igualmente o é. Se a raiz é santa, também os ramos serão santos. Isso está falando sobre Romanos, em Romanos 11:16. Isso está falando que tudo que você dá de primícia, o resto vai ser santo. Isso está falando sobre Jesus, mas também se aplica ao financeiro. Ou seja, se você dá um dízimo, não um dízimo, né? A primeira parte, a primícia. Pode ser dízimo ou pode não ser dízimo. Porque lá na época as pessoas davam dinheiro não, as pessoas davam ofertas e os pobres davam pouco. Essas eram ofertas de primícia. Os pobres davam até um pombo, né? E os ricos davam mais coisas, davam boi, né? A cada um dava de acordo com o que podia dar. E isso eram as primícias. É um pouco diferente do dízimo. Mas essa promessa aqui da santificação é da primícia, não é do dízimo. Mas o dízimo também pode ser uma primícia, né? De certa forma. Use o pouco que você tem, igual a mulher da Bíblia, que só tinha azeite. Está escrito, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Está escrito, melhor é dar do que receber. Está escrito, cantem de júbilo, lá no Salmos 35:27. Cantem de júbilo e alegrem os que têm prazer na minha retidão. Que eles digam sempre, glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. Melhor, agora terminando o versículo, melhor é dar do que receber. Deus te prospera para promover o evangelho do reino. O céu está aberto para todas as nações. Olha, nesse salmo está escrito que é para você se alegrar. E se Deus se alegra com a sua prosperidade, então você devia desejar a sua prosperidade. Porque para poder Deus se alegrar com a sua prosperidade. Porque quem é justo não vai gastar o dinheiro mal, vai gastar o dinheiro bem, vai ajudar os outros, né? Não vai gastar de forma ilícita, não vai dar dinheiro para corrupção, para aumentar os pecados do mundo, né? Pelo contrário. Então Deus tem prazer em que seus servos sejam prósperos. O dinheiro vai ser dado aos justos, porque os mansos herdarão a terra. O dinheiro atende todas as coisas. Tem lá também Deuteronômio 8, também não vou falar agora, mas tem lá também. Deus vai te dar motivos aparentemente morais ruins. Aparentemente. Para que as pessoas escolham se querem ou não as bênçãos. Vai ter competição. Você vai ter que ser agressivo financeiramente. Talvez competindo melhor, talvez doando melhor. Quando você cresce prosperadamente, você tem que tomar cuidado com a arrogância, com a soberba. Porque apesar de, se você tiver mais dinheiro do que os outros, isso não significa que você é melhor do que eles, porque eles podem ser bons em outras áreas que você não é. E você só é bom nessa área. E você for bom em muitas coisas, a pessoa vai ser melhor que você em outras. Então não faz sentido ser arrogante, é falta de inteligência e falta de sabedoria. Deus te prospera muitas vezes para doar para a causa do reino. Depois de um tempo de crise, sempre vem um tempo de prosperidade. Como foi lá na Bíblia, que foi o Nabucodonosor teve uma visão e teve 7 vacas gordas e 7 vacas magras, né? Porque teve um tempo de fome, mas antes disso teve um tempo de fartura. Então, esses tempos são montanhas. Uma hora está assim, outra hora desce. Então, tem um momento que uma área vai estar boa, tem um momento que vai cair muito.
e depois essa mesma área tem muita chance de voltar. A intuição é muito importante também. A intuição, não só a intuição, mas também ouvir a voz de Deus. Isso é necessário que a gente treine a nossa mente para poder ouvir a intuição e ouvir a voz de Deus também com clareza. Provérbios 10 diz que a sabedoria é proveitosa para dar prosperidade. Falar o que você vai fazer no futuro para organizar com a equipe, porque assim as pessoas criam conexão contigo. Se você tem uma equipe, né, se você tem um emprego, você só consegue analisar um número comparando com o outro. Uma equipe foda é mais importante que um plano perfeito. Sempre registre fisicamente seus planos, porque você está fazendo na empresa. Porque o melhor da empresa é o aprendizado, não é o dinheiro. Você não tem que ver como você vai vender, você tem que ver como o cliente vai comprar. Alinhamento de expectativa é importante para todos, tanto para o cliente quanto para o sócio. Alinhamento de interesse e gestão de expectativas. Não permita que os outros influenciem na sua decisão de compra. Pergunte para ela: você vai me ajudar a pagar? Porque a pessoa não vai estar com você quando for pagar. Então não gaste dinheiro desnecessário. Não conte seus planos de negócio para os outros. Tome decisões sempre. Faça metas de curto prazo e se premie quando conseguir, para viciar seu cérebro nelas. Trabalhe com inteligência. Medir os dados, todas as entradas e saídas, no mínimo, para você poder ter como analisar. Ficar sempre perto da área que você domina. No meu caso, eu domino a área da informática inteira. Literalmente tudo. Domine a forma de falar. Ressignifique as coisas que você passou na vida. Ressignifique. Network também é importante. Alguns dizem que é 85% de sucesso network. E quando você fala em público, também aumenta as suas chances de ter um network melhor. Perguntar começando com como economiza muito tempo, principalmente em voz alta. Por exemplo, como fazer tal coisa, né? Se a pessoa gastar menos do que ganha, ela tem liberdade financeira. Se ela gastar muito, é arriscado até perder o que tem.